Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Muito bom dia, eu sou o pastor Adenelson Botelho e estou mais uma vez entusiasmado para trazer essa mensagem para você. Algo muito especial. Mas antes eu quero te convidar a fazer parte ali do nosso ministério, estar nos visitando. Eu quero orar por você, tá bom? Nós estamos na Igreja Luz para o Mundo, é o ministério aqui em Canaã dos Carajás, estamos filiados ao Ministério Vinha Internacional. E o Ministério Vinha Internacional, nós estamos em mais de 40 países, fazendo missões, fazendo um trabalho, a obra do Senhor, e todos os dias resgatando almas para Jesus. Então, eu quero até mandar um abraço para o pastor Aloysio Silva, que é o mentor, na realidade, desse grande ministério, dessa grande obra, né, abaixo do Espírito Santo, que é quem tem conduzido a grande palavra. E hoje nós temos a revelação de uma nova palavra, e eu quero que você me acompanhe por poucos 10 minutos, tá bom? É rápido, mas você vai aprender muito da palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre o selo da proteção de Deus. Pastor, onde é o ministério? Onde é a igreja? Que dias são? Nós temos culto nas sextas-feiras e nos domingos, tá bom? E durante a semana nós temos células. Quer saber onde é? Meu WhatsApp está aqui embaixo. Você já pode estar mandando um oi, perguntando a localização que eu te mando com todo carinho. Inclusive, se você necessitar de oração, pode pedir oração aí por esse WhatsApp que você fala diretamente comigo, tá bom? Então vamos para a palavra. Tá? Mas antes nós vamos pedir a proteção do Espírito Santo e a revelação da palavra. Espírito Santo de Deus, a tua presença é eficaz neste lugar e nós pedimos a tua revelação, a tua presença neste lugar. Nos traz inspiração para trazermos a revelação da palavra que o Senhor é que ministra e nós declaramos a vitória em nome de Jesus. Amém. O selo da proteção de Deus. A primeira frase que eu quero te dizer é, olha, escute, que têm a mentalidade de filiação, a mentalidade de ser chamado filho de Deus e tomar posse disso, serão protegidos quando vier a destruição. Então a mensagem de hoje, esse é um título especial, sabe? Na realidade é um selo de proteção, sabe? Então há um ensinamento no livro de Apocalipse sobre o selo que Deus coloca nas pessoas que pertencem a Ele. E Ele as protege de todo mal na terra. Isso é interessante. Tá? Então você recebe esse selo hoje. Como que eu recebo, pastor? Você crê em Jesus? Creio. Você crê que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou? Sim, pastor. Então confessa comigo. Fala, eu creio em Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou e que Ele vive. Agora fala mais bonito ainda. Fala assim, Jesus, eu te aceito como meu Salvador. A morte que o Senhor morreu era a minha morte, o Senhor assumiu no meu lugar. O meu pecado, pode falar, o Senhor já levou sobre si, eu creio. E o Senhor me deu de presente a justiça de Deus. Então você começa a receber agora. A Bíblia diz que todos aqueles que recebem Jesus como Salvador único e pessoal, recebem o poder de ser chamado filho de Deus. Mas você tem que crer nisso e tomar posse. Amém? Então escute, antes de nós chegarmos a esse detalhe, nós precisamos dar a base para o que nós estamos explicando desde, olha, presta atenção, desde que Adão pecou, toda a humanidade, ela ficou sobre maldição. E a maldição é o quê? Destruição, depressão, doença, morte, né? São os espinhos, até porque ele falou assim, olha, por causa do pecado de Adão, a terra agora iria produzir cardos e abrolhos, que são os espinhos. Então a maldição é total e está sobre toda a humanidade. Então Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio como o último Adão, para quê? Para gerar uma nova criação. E quando ele morreu na cruz, ele absorveu tudo o que era de Adão, sabe? Ele levou tudo o que era maldição sobre si. A Bíblia diz que todo aquele que é pregado no madeiro se torna maldito. Então, o que ele fez? Ele tomou a nossa velha natureza adâmica e levou todos os nossos pecados e as suas consequências, sabe? Ele apagou todos os pecados de uma vez por todas na cruz do Calvário, sabe? No livro de Apocalipse, João teve uma visão. A Bíblia diz que ele viu
o próprio Jesus de uma forma ressurreta e gloriosa. Então a Bíblia ela nos diz que João viu um livro na mão direita de Deus. Nós vamos projetar aqui Apocalipse 5:1. Olha o que ele está dizendo. Ele disse: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Olha, escuta, o livro está escrito por dentro e por fora. Aí ele diz: de todo selado com 7 selos. Presta atenção nesse negócio dos 7 selos, tá bom? Então, era um pergaminho selado com 7 selos. Em primeiro lugar, isso significa que aquele documento, o objeto, pertence a alguém, ele está selado. Significa também que ele está protegido. Tudo está selado. Está me entendendo? Então, selado é proteção. Então, escute. O selo significa propriedade e proteção. Ele é de alguém, está protegido. E a Bíblia diz que João viu ele na destra, na mão direita de Deus Pai, que estava sentado no trono. Um livro escrito por dentro e por fora. Ele estava selado com 7 selos. Nós vimos isso. Vamos projetar Apocalipse 5, do 2 ao 14. Olha o que ele continua dizendo. Ele diz: eu vi um anjo forte. Aí ele diz que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Está precisando de alguém que tem que ser digno. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nossa, que poderoso isso, né? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha só a preocupação de João, né? Eu ficava muito encabulado com essa mensagem. Por que ele estava chorando porque não abriu um livro, né? Sempre eu pensei que esse era o livro da vida. Eu não tinha essa revelação, mas o Espírito Santo me trouxe a ter essa revelação. O que quer que fosse esse livro, enquanto ele estivesse lacrado, significa más notícias sobre toda a humanidade. Você consegue entender isso ou não? Você vai entender durante a mensagem. Por quê? Por isso que João chorava. Porque ele estava dizendo: a humanidade inteira está sobre uma grande maldição e não tem quem quebrar isso. Porque o livro ele estava selado e ninguém fora achado digno. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum para abrir esses selos e nem desatar. Mas é poderoso isso, ele está chorando amargamente ali por causa disso. Vamos projetar Apocalipse 5, do 5 ao 6. Ele disse: então João ouviu uma voz, escutou uma voz. Ele disse: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele disse: então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Essas figuras de Apocalipse são muito interessantes. Bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, João, ele ouviu de um dos anciãos que o leão havia vencido. Ele até falou, né? O leão da tribo de Judá, raiz de Davi, né? Mas quando ele se virou para ver o leão, ele viu o quê? Um cordeiro. Então, escute. Jesus venceu na cruz como um cordeiro. A figura do cordeiro, ele é o quê? Ele é uma imagem da obra de Jesus na cruz. Ali naquele lugar, quando Jesus gritou: está consumado, está tudo realmente cumprido, tudo já foi realizado pelo Cordeiro. E hoje, ele diz: nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. A nossa vitória está no sangue do Cordeiro. A descrição do Cordeiro é que ele estava de pé, como que ele tivesse sido recentemente morto. João teve uma visão de Jesus voltando para o Pai depois que ele ressuscitou. Aqui nós temos uma descrição do que realmente aconteceu quando Jesus voltou para o Pai depois que ele ressuscitou. Sabe? Esse cordeiro, ele tinha acabado de ser morto, ele voltou para o céu. E o que ele fez? Ele pegou o livro. Ninguém foi considerado digno, mas agora o leão da tribo de Judá venceu para pegar o livro. Observe um detalhe, a Bíblia diz que esse cordeiro, ele tinha 7 chifres e 7 olhos. É uma figura até estranha, mas isso significa que Jesus tem 7 chifres e 7 olhos. Por quê?
Não, ele não tem, mas na realidade é uma figura de linguagem. Chifres na Bíblia significa poder e autoridade, e o número 7 significa completude, perfeição. Isso significa que o Cordeiro recebeu todo o poder e toda a glória nos céus e na terra. É por isso que no livro de Mateus 28:18, podemos projetar, ele disse, Jesus aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade é me dada nos céus e na terra. Então, se os sete olhos são o quê? São 7 Espíritos de Deus, enviados por toda parte da terra. Ele tem o quê? A revelação perfeita. Ele tem a plenitude do Espírito Santo. Projeta para nós aí, Mateus, Apocalipse 5, do 7 ao 10. Olha o que está dizendo aí. Ele está dizendo: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E ele continua dizendo, e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus o que procedeste de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote. E ele disse: reinarão sobre a terra. Está entendendo isso? Isso é poderoso demais. Sabe? O que está escrito? Está dizendo que nós reinaremos sobre a terra porque ele constituiu nós, que somos os livros, tá? Você vai entender isso durante a mensagem, que nós somos esse livro. Ele abriu e constituiu para que nós possamos reinar hoje em vida. Nós iremos reinar em vida. Então, pare de deixar tudo para o futuro, tá? Negócio de Apocalipse, quando a gente vê Apocalipse, a gente pensa no futuro, pensa numa escatologia, algo que ainda vai acontecer. Escute, está acontecendo agora. Ele está dizendo que você é rei sacerdote, tome posse. Ele está dizendo que você pode reinar em vida agora. Deus diz que todos os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Nós crentes devemos reinar em Cristo agora. Romanos 5,17 ele diz isso. O que está falando? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Ele está falando, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, você pode reinar. E os selos espirituais? Porque João chorou quando o livro estava selado. Quando o Senhor Jesus pegou o livro e abriu os selos um por um, algo ruim sempre ia acontecendo sobre a terra. O primeiro selo, ele trouxe o quê? O espírito de engano. Sabe? O segundo, o espírito de guerra. Então, cada selo desse é uma maldição. Eu quero que você entenda uma coisa. Esse livro que somos nós, escritos, cartas vivas, por dentro e por fora, estava selado por alguém que tomou posse. Lá no Éden, Satanás tomou posse da humanidade. Ele estava selado. Está dizendo que ele tinha 7 selos, porque ele está dizendo que ele tinha poder literal sobre você. Mas quando você crê e confessa Jesus como Salvador único e pessoal, os selos são abertos e é quebrado toda a maldição sobre a sua vida. Tome posse pela fé. O segundo selo, o espírito da guerra. O terceiro selo, o espírito da fome e da pobreza. Está respondendo muita coisa para você hoje. O quarto selo trouxe o espírito da enfermidade e da doença. O quinto revelou as almas daqueles que foram mortos pela palavra de Deus. Sabe? Pessoas que realmente, escute, na abertura do sexto selo houve um grande terremoto. Então um selo após o outro foi aberto e coisas ruins iriam acontecendo. Então eu creio que esse livro simboliza a minha vida e a sua. Deus escreveu uma linda história de herança nas páginas das nossas vidas. Em nossa vida nós temos uma linda história escrita pela mão de Deus. Mas o diabo selou a vida dos homens por causa da queda, conforme eu falei. Desde que Adão pecou, a vida de cada criança nascida nessa terra, ela foi selada com 7 selos.
e representa espíritos malignos. Então a Bíblia diz que nós somos o quê? Cartas vivas. Onde é que está isso, pastor? Vamos ver agora. 2 Coríntios 3, do 2 ao 3. Ele está falando isso. Olha o que ele diz. Vós sois a carta escrita em nosso coração. Está vendo que é esse livro? Conhecida e lida por todos os homens. Você já tem a palavra de Deus em você. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, os nossos corações. Escute, a lei foi escrita em tábua de pedra, mas agora a palavra de Deus é escrita no seu coração. Está manifesto como carta de Cristo. Você é essa carta poderosa que leva a palavra de Deus adiante. Você pode ser uma carta de Cristo ou uma carta de Adão. Ou seja, uma história baseada na bênção ou na maldição. Isso depende da sua fé. Tem gente que nasce na terra, tem 7 selos ou 7 espíritos malignos. Sabe? Esse selo representa seres espirituais que são espíritos malignos, sendo um deles a morte, o outro a fome, o outro a guerra, o outro a ausência de paz, muitos outros a doença. Explica por que a humanidade muitas vezes está decaída, porque falta fé. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E você sabe o que Jesus faz quando você recebe Ele como Salvador único pessoal? Ele desata todos esses selos, um por um, e elimina da sua vida. Mas é preciso que você creia, que você tome posse. O livro de Apocalipse está revelando a você quais são esses selos e de quais você já foi liberto. Tome posse disso. Essas coisas, sabe, elas podem fazer a diferença. Tem crente que continua debaixo de maldição. Por quê? Porque está tentando viver relacionado com Deus baseado na sua performance. Mas eu quero te dizer que homem nenhum consegue performance que agrade ao Senhor. Só tem um, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então entra por Jesus e agrade ao Senhor. Seja, sabe, filho amado de Deus. Diga para Ele, entre na presença. Diga, eu não sou mais filho de Adão. Eu sou um filho do Deus Altíssimo. A minha vida agora não carrega esses selos. Creia nisso, tome posse. A Escritura diz, no momento que você confia em Cristo, agora você é selado. Você tem um selo, você tem a marca da promessa. Eu quero finalizar com esse versículo, Efésios 1, é o 13. Ele disse, quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade... Está escutando agora? O evangelho da vossa salvação. Está escutando agora? Tendo nele também crido, você crê? Então está dizendo, você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Aleluia! Então você ouviu a palavra, você creu, você determinou a vitória, receba o selo da promessa. Satanás, quando vê você, ele vê você selado e ele não consegue te atingir, a não ser que seja pela sua mente, mas agora você tem o escudo da fé. Você está protegido. Você tem a grande vitória. Receba essa grande vitória, essa palavra nesse dia. Você hoje é um livro aberto. Fale de Jesus para as pessoas. Pregue o evangelho a toda criatura. Leve o evangelho da salvação. Leve palavras boas para as pessoas, porque você é rei e sacerdote. As mulheres são rainhas e sacerdotisas. Deus está te protegendo, está te dando vitória todos os dias. Você é filho amado de Deus. Que Deus te abençoe. Olá, tudo bem? Você já conhece a Biofit Academia? Ainda não?